Olá, meus irmãos. Gostaria de deixar para vocês aqui uma aula sobre os princípios didáticos de Jesus, ou seja, o que Jesus usava no ensino da palavra, e também algumas orientações para vocês poderem aí melhorar a preparação de vocês para a escola dominical. Então, confiram aí. Olá, pessoal. Gostaria de refletir com vocês um pouco hoje sobre Jesus, né, e o modelo que ele nos deixa como mestre do reino de Deus, da vontade de Deus. Meu desejo é que você possa, através desse estudo, poder se inspirar no modo, na maneira como Jesus ele ensinava a palavra de Deus e poder aí melhorar seus estudos. Vou também deixar aqui alguns conselhos práticos para que você possa aí estar aperfeiçoando a maneira como você tem ensinado a palavra de Deus. Então vamos lá. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, algumas coisas ficam bem notórias para a gente, né? E dentre elas, alguns princípios, né, didáticos de Jesus. A gente vê que Jesus era muito criativo quando ele ensinava acerca do reino de Deus. Quando lemos lá em Mateus capítulo 13, o versículo de número 3 diz assim: E muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Observe que Jesus aí usa a imagem de um semeador, de um agricultor que lança a semente sobre o solo para explicar um princípio do reino de Deus. O que é isso? Criatividade. A criatividade é poder estar atento ao que está acontecendo à nossa volta e pegar os fatos, circunstâncias históricas e transformar esses fatos, né, em um ensino, em um meio de levar o ensinamento, de levar a ideia que está sendo transmitida. Então você, como mestre, você precisa se esmerar para ter essa criatividade, observando mais o mundo, as coisas, como as coisas acontecem. Além disso, Jesus, no seu ensino, ele estava sempre aberto a questionamentos. Ele não era alguém trancado, alguém que simplesmente tinha uma verdade a dizer e não queria ouvir questionamentos. Até porque Jesus era a verdade e, como a verdade, ele não tinha o que temer os questionamentos, né? Se nós estamos de fato ensinando a verdade, por que temer que alguém questiona a verdade que a gente está ensinando? Se é verdade, certamente vai persistir, vai ter uma solidez, não vai cair nem ruir diante de questionamentos. E aí, em Mateus 19, versículo 16, o jovem rico se aproxima até Jesus e pergunta a Jesus: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Observe que é um questionamento e um dos questionamentos mais importantes, né, que alguém pode fazer. O que eu faço para ter a vida com Deus, para ter a vida de Deus? Então, esse questionamento é feito a Jesus e Jesus passa então a dar as respostas. Quando Jesus dá as respostas, ele ensina outra coisa para a gente que faz parte dos princípios didáticos de Cristo, que é o quê? Que é mostrar sempre os princípios de forma prática, de maneira que as pessoas possam entender o que fazer diante daquilo que tem aprendido. Então, quando a gente ensina a palavra de Deus, a gente precisa mostrar às pessoas o que elas precisam fazer ou melhor, como elas devem pôr em prática o princípio que elas têm recebido no ensinamento. E aí no versículo 21, quando Jesus responde àquele jovem rico, ele diz assim: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ou seja, diante do que Jesus ensinou, aquele jovem deveria colocar em prática esse fato. Tá certo? Então aqui nós aprendemos os três princípios didáticos de Cristo, que é a criatividade, a abertura ao questionamento e o ensinamento prático, ou seja, levar os alunos a praticarem aquilo que é ensinado. Vamos agora, eu vou aqui deixar para vocês aqui alguns conselhos para uma boa aprendizagem, tá certo? E aí eu queria apresentar esses conselhos, extraindo eles da própria Escritura. Primeiramente, busque o auxílio do Espírito Santo. Não há como você ensinar confiando apenas na tua razão, até porque o entendimento, a luz que nós recebemos para amar a Jesus e ensinar Jesus vem por meio do Espírito Santo. E aí você vê lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que o apóstolo Paulo dá ênfase ao Espírito Santo como aquele que perscruta a mente do Senhor. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10. Diz assim, vou ler o texto para você poder acompanhar. Ele diz assim, ó,
Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É este Espírito que nos acompanha quando nós estamos estudando e estamos também ensinando a palavra de Deus. O segundo conselho que eu dou é o seguinte: tenha o hábito da meditação, né? O que é a meditação? A meditação é o ato da gente refletir naquilo que é ensinado, naquilo que a gente vai ensinar. A gente medita a partir do momento que a gente extrai a ideia, extrai o princípio do texto bíblico e aplica esse princípio à nossa vida, né, levando ele para as áreas da nossa vida, né, para a família, para a igreja, para a nossa vida com Deus. Então a gente precisa exercitar a meditação. E lá no Salmo 1, versículo 2, o salmista ele deixa claro para nós dizendo o seguinte, ó. Veja o que diz aí na sua Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia. Salmo 1, versículo 2. Ele diz assim, ó. Eu vou ler. Diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, os justos, eles têm esse hábito, né, de meditação na lei do Senhor dia e noite. Além disso, vincule seu estudo com momentos agradáveis. Esteja sempre pronto para estudar, para se preparar, quando você se sentir bem para fazer isso. Não torne os teus estudos um peso, um fato que você tem que levar. Em quarto lugar, questiona a palavra com a intenção de melhor aprender. Então, assim, você não tem que só repetir as palavras. Mais importante do que as palavras é você compreender a ideia que as palavras carregam. Então, se você compreender a ideia, isso vai facilitar a sua vida, tá certo? Por fim, goze da vontade de Deus de forma prática. Goze da vontade de Deus de forma prática, ou seja, busque você mesmo experimentar aquilo que você vai ensinar. Quando você fala de algo que você vive, de algo que você experimenta, certamente você falará com mais autoridade. Tá bom, meu irmão? Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para deixar para vocês. Eu espero que essas dicas aí sirvam para o fortalecimento da sua vida, do seu ministério. Até o próximo momento. Um abraço, paz, tchau.